Vamos lá, galera do canal Megamente, mais um vídeo aí sobre correções de prova. Essa prova que vocês estão vendo na tela aí é a prova de 2000... 2016. Então vamos lá. Prova de 2016 começa a questão de número 31, que é uma questão, já começamos bem, é uma questão de PND. Não serve pra gente. Questão número 32 é a questão de DGPM 315. Então ela vai falar o seguinte: com relação às atividades da Polícia Judiciária Militar, PJM, exercida nos termos do Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que a Polícia Judiciária Militar possui competência para... Então vamos lá. Representar as autoridades judiciárias federais acerca de prisão administrativa e da insanidade mental do sindicado. Não é isso não. Bravo. Apurar crimes militares, ok. Bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar, ok. E sua autoria. É essa a resposta. Charles. Cumprir os mandados de prisão expedidos por todos os órgãos? Não, pela Justiça Militar. Justiça Federal, órgão de Justiça Estadual. Estadual pegou. Fora. Delta. Prestar aos órgãos e juízes da Justiça Federal, Militar e Estadual as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos? Também não é ela, não. E preservar a ordem pública? Não, preservar a ordem pública é a função da Polícia Militar. Continuando. 33. Em relação à apresentação marinheiros navios no porto, após o expediente, serão inspecionados no porto após o expediente. Então, vamos lá. Eu tenho três situações. Navio no porto, porto após o expediente e viagem. Vamos começar de baixo para cima que a gente mata essa questão com uma revisão completa. Em viagem, todo mundo a bordo. Então, o mestre vai estar a bordo. Se está todo mundo, vai ter um mestre, vai ter o contramestre de serviço, que vai utilizar o grupo de limpeza, que é a faxina do mestre. Faxina do mestre. Então, não é essa. No porto. No porto, ele vai ter o mestre, todos os oficiais a bordo e o sargento de polícia. Aqui também tem sargento de polícia. Todas as situações o polícia tem. E agora, navio no porto, após o expediente, quem é que está a bordo? Só está o oficial de serviço, porque o mestre foi pro chão, e só está o pessoal de serviço. Então, como é que fica isso? Ele quer saber após o expediente. Após o expediente, vai ser só o oficial de serviço com o pessoal de serviço e o sargento de polícia, que está em todas. Vai empregar o pessoal de serviço. Então, vamos lá. Cabo auxiliar e sargento de polícia? Não é essa a resposta. Oficial de serviço e sargento de polícia? Sim. Separa. Ajudante oficial? Não. Contramestre de quarto? Também não. Mestre está no chão, pô. Então, o gabarito oficial, letra bravo, oficial de serviço e o sargento polícia vão empregar o quarto de serviço. Questão de número 34. Questão de 34 fala sobre o CAV, a composição do CAV. Então vamos lá. Em relação à composição do reparo de CAV, se o navio possuir 24 militares, estes serão distribuídos pelas seguintes turmas. Turma de contenção? Questão 34. Turma de contenção? Sim. Contenção. Turma de ataque rápido? Eu não sei se ele fala respectivamente, mas turma de ataque rápido, não, tá? Turma de ataque rápido é uma situação específica, ela já tá fora. Turma de contenção? Turma de resfriamento? Não tem essa turma de resfriamento. Turma de contenção? Turma de evacuação? Também não existe essa turma de evacuação. Turma de resfriamento? Não existe, já falei. Turma de contenção? Turma de primeiros socorros?
turma de remoção e turma de remoção de escombro. É essa a resposta. Gabarito da número 34, letra ECO. Questão fácil, tá, gente? 35. O extintor do tipo carreta de espuma mecânica tem as seguintes características. Olha só, até o ano 2016 caíam essas características aqui dos extintores. Depois disso parou de cair, né? Mas sempre é baseado no extintor de água ou no extintor de espuma. Não sei porquê, mas a bibliografia vai no mais fácil. Água e espuma. Extintor do tipo carreta de espuma mecânica tem as seguintes características. Ó, ele quer saber o de espuma. 9 litros? Não, pô, não tem 9 litros. É carreta que ele está falando. Carreta. Então não tem 9. Não tem 10. 25 a 50 pode ser. Mas é carreta, mas não é a de água, nem de espuma. 50 a 75 nem é de água e espuma. Agora sim, 75 a 150 litros, a gente está falando de um extintor ou de espuma ou de água. Capacidade de alcance médio 7,5 metros. É o de espuma. Porque o de água é igual isso aqui. Só que o de água é 13 metros. E o de espuma é 7,5 metros. Então, gabarito, questão número 35, letra ECO. Questão número 36, a questão de OGSA. Então, vamos lá. Direto ao ponto, são exemplos de atributos profissionais. Aí, profissionais, se eu não me engano, pô, aí ele chutou, né? Porque olha só, não existe atributos morais que começam com vogal. Para cá já não serve, certo? Então, profissionais têm vogal. E o profissional é 4C e leia E. 4C e leia E. Então, 4C, conduta não. 4C, questão é um pouquinho, você tem que forçar um pouquinho a memória, mas aí como é que eu faria essa questão aqui? Bom, vamos eliminando o que a gente sabe que não é efetivamente um atributo profissional. Então vamos lá, coragem moral é atributo moral. Conduta militar também não é um atributo profissional. Conduta pessoal também não é. Aptidão para o serviço é e cooperação não é. Liderança, iniciativa, capacidade de decisão. Liderança é, iniciativa também é profissional e capacidade de decisão, né? Todas as capacidades são profissionais. Essa é a resposta. Presença de ânimo, não, é um atributo moral. Discrição é moral. Capacidade profissional é profissional. Critério, moral. Probidade, moral. Cultura geral, profissional. Então ficou fácil, né? Se você eliminar, acho que você tem certeza que não é, só sobra a Charlie. Gabarito da questão número 36, letra Charlie. 37. Assinale a opção correta com relação aos grupos de socorro externo. Veja bem, lembra que eu falei no outro vídeo que todo ano eles alternam entre GSE e TAR? Isso funcionou até 2018. Depois disso eles pararam. Mas até esse momento, ou era GSE ou era TAR. Então, questão de número 37, ela diz o seguinte. Assinale a opção correta sobre o GSE. Então, vamos lá. Quando muitas unidades navais estiverem reunidas e a força não estiver sob ameaça, olha só, botou não, circula. Circulo não. Nem sei o que está tratando, mas não estiver sob ameaça, se ocorrer uma situação de emergência em alguma delas, não será necessário. Então, para que existe o GSE? A mobilização de socorro externo nas demais. Olha só. Aqui é o seguinte, está errado. Se tirar esse não e esse não, a questão fica certa, tá? O erro é esse aí, botou não. Entregou a questão, né? A opção. Bravo. Questão número 37, letra bravo. Na ocorrência de um sinistro com navio atracado ao cais, não será necessário que o militar... Pô, não será? Pô, de novo. Ah, ele tá brincando com a gente. Charlie. Deve existir um detalhe fixo GSE para toda a guarnição de bordo, porém, somente no caso de incêndio. Não, somente aqui de novo. Brincou. Essas questões antigamente eram muito fáceis. É o seguinte, somente não, porque a gente atua em incêndio e também no alagamento. Então, já não é a Charlie.
Delta, o GSE deve ser acionado a bordo pelo oficial de serviço no porto ou pelo oficial de quarto passadiço em viagem ao ser constatada a situação de emergência externa. Não vi nada de errado nela não, tá? Para mim já é ela a resposta. Por quê? O oficial de serviço, se estiver no porto, é ele que aciona. E se estiver em viagem, é o oficial de quarto. Então, tá certo para mim. Vamos ver a eco. Se não tiver erro na eco, a gente volta para ela aí. Eco. 37, letra eco. O GSE deve subir a bordo de um navio sinistrado sem necessidade. Ah, brincou de novo. Sem termo excludente. Sem a necessidade de mais antigo do grupo apresentar naquele navio para pedir permissão para tal, por se tratar de uma situação de emergência. Aqui, tirou sem, fica certa a questão. Então, o gabarito oficial realmente é letra delta. Questão número 38. Em relação à organização da OM de terra, qual o ato administrativo? Olha só, de novo brincando com essa questão, cai todo ano. Até 2018, essa questão caía todo ano. Então, vamos lá. Questão número 38. Em relação à organização das OMs de terra, aí, já falou em organização da OM de terra, a gente vai falar em ato de criação, regimento e regulamento. É regimento interno. Essa aqui seria para cá. Então, olha só, o regulamento complementa o ato de criação e o regimento complementa o regulamento. Então, vamos lá. Aqui ele quer saber. Aí, lembrando, isso aqui é no âmbito interno, isso aqui é no âmbito geral. Então, vamos lá. Qual o ato administrativo que complementa o regulamento? Eu já sei qual é. Quem complementa o regulamento? É o regimento interno. Mas vamos continuar ordenando o seu detalhamento, permitindo que em âmbito interno... Ah, âmbito interno, entregou a questão. Vamos procurar regimento interno, letra-chave. Questão de número 39. A questão de DGPM 315, sindicância. A 39, ela quer saber sobre a sindicância, a correta. Alfa, 39. A sindicância é o procedimento administrativo... Se tiver isso aqui, ó, procedimento administrativo, investigatório, sumário, do que eu tô falando? País. Cara, ele detalhou muito para dar ela errada. E ainda falou aqui, ó, ocorrências anômalas. Cara, vou ler até o final para ver. Já era a resposta. Vou ver até o final se não tem nenhuma pegadinha. Que se destina a apurar ocorrências anômalas aos serviços sobre os quais o titular de OM considera necessário maiores esclarecimentos que não configurem em princípio como crime militar. Opa, ela a resposta. Totalmente certinha, redondinha. Bravo. A sindicância não se confunde com processo administrativo nem com IPM. Porém, durante a apuração dos fatos, é admitido que sejam adotadas medidas que impliquem em prisão. Não. Já está errado. A instauração da sindicância compete aos titulares de OM, obedecidas as normas regulamentares de competência, comando e hierarquia. Tal atribuição jamais poderá, por termo excludente, não vou nem ler o resto. Poderá ser... tá errada mesmo. Delta, a sindicância é iniciada mediante portaria de autuação, né? Portaria de instauração. Eco, o prazo para a realização da sindicância será de até 20 dias. É 40, né? 40 dias, 40. Mas ela pode ser prorrogada por mais 20, que dá um total, não podendo ultrapassar preferencialmente 60 dias. Tá errada também. Então, gabarito oficial, questão número 39, letra alfa. Questão de número 40. Qual das opções abaixo não apresenta o objetivo? Oh, que maravilha, não está mais na prova. E a 41 também não cai mais na prova. 42. Questão de liderança. O líder de uma determinada organização militar baseia sua atuação numa disciplina rígida, impondo obediência e mantendo-se afastado de relacionamentos menos formais com os seus subordinados. Controla o grupo por meio de inspeções, verificação do cumprimento de normas e padrões de eficiência, exercendo pressão contínua. Sendo assim, é correto afirmar que esse líder exerce de liderança. Pô, não vou nem ler. No caso, a centralizadora, que na prova de 2016 era a autocrática. A autocrática, ela saiu e entrou a centralizadora para o seu lugar. Olha só, por que é autocrática? Olha só.
Determina, baseado em sua disciplina rígida, aqui, característica, disciplina rígida, impondo, muito gatilho, afastado de relacionamentos pessoais, ok, afastado de relacionamentos pessoais, que é menos formais, né, que são os pessoais, menos formais. Nos seus subordinados, controla o grupo por meio de inspeção, cumprimento de normas e padrões de eficiência, exercendo pressão contínua. Muito gatilho aqui para autocrático. Questão muito fácil. Questão de 43, outra questão de PND. Questão 44, mais uma de liderança. Segundo Beckman, as ordens escritas devem ser usadas quando? Quando é que você deve usar a ordem escrita? Quando não há controle do mau gênio? Não. Não tem nada a ver, isso nem tá. Esse é outro contexto. Bravo. Quando o trabalhador tem a compreensão vagarosa, sim, ou é esquecido, já é essa a resposta, muito fácil. Charlie, a ordem precisa chegar imediatamente ao grande número. Não. E envolver cálculos e planilhas, cálculos e pormenores. Não fala em planilhas, não. O superior não tem voz firme. Não, isso não tem nada a ver. 44, gabarito, letra bravo. 45. Questão 45, DGPM 315, com relação à agregação de militar, ele quer a resposta correta. Então vamos lá. 1. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu corpo, quadro, e nele permanecendo sem número. Essa aqui está certa. 2. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha por ter sido julgado incapaz temporariamente após 1 ano. Eu não tenho certeza se é 1 ano, mas se não for 1 ano é 6 meses, o que engloba 1 ano também. Então, nesse caso, ela está certa também. É 6 meses, mas 1 ano é mais que 6 meses, né? Contínuo tratamento. 3. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha por haver ultrapassado 6 meses de contínuos de licença para tratar de serviço de saúde próprio. Não, aqui nesse caso é diferente aqui do de cima, porque em cima, olha, ele foi julgado incapaz temporariamente após. Nesse caso aqui, ele ultrapassou 6 meses, 6 meses para tratamento de saúde. A gente sabe que para tratamento de saúde a gente pode ficar até 2 anos, ainda vai para junta, tem, não é 6 meses não. Essa aqui já está falsa. 4. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha, devido ter sido preso em flagrante delito por crime não afiançável. Não, tá certo. Sabe por quê? Porque ele ficou, cadê? À disposição. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha, devido ter sido preso em flagrante delito por crime não afiançável, tá certo. Eu confundi aqui. É crime não afiançável. Ele vai ficar sobre exclusividade da justiça. Então ele vai ser agregado sim, tá certo. E 4, e 5, o militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo da Marinha, após ter sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos em decisão transitada e julgada. Aqui ele vai ser expulso. Será agregado quando for afastado temporariamente do serviço da Marinha após ter sido transitado de pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Superior a 2 anos, você vai ser expulso, é lição. Tá errado. Essa questão é difícil, tá? Foi muito difícil essa questão. Então, 1, 2, 4. 1, 2 e 4, gabarito, letra Charlie. Então, questão de número 45, letra Charlie, resposta. Difícil questão, tá? Questão de número 46, liderança. Com relação à ética militar naval, assinale a opção correta. 46. Alfa. É um atributo que induz entendimento das regras de conduta, mas não se aplica. Fora. Não fazem parte. Aí eu já tô fora também. Os preceitos da ética militar naval não constituem.
Meu Deus do céu, como era fácil. A vigilância e a observância constante dos princípios da ética por todos os integrantes da Marinha irão incentivar o carreirismo da extensão. Não irão incentivar, não vão incentivar, não. O carreirismo não. É contra o carreirismo. E eco que só pode ser a resposta. É o conjunto de princípios. Opa, conjunto de princípios. Primeiro gatilho. Valores, costumes, tradições, normas estatutárias, regulamentos que regem o juízo da conduta militar. É essa mesmo. Questão número 46, gabarito, letra eco. 47. Após os pós químicos secos são substâncias constituídas de bicarbonato de potássio, bicarbonato de sódio ou cloreto de potássio, que pulverizadas formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo-as por quebra de reação em cadeia e por abafamento. Estes pós devem receber tratamento anti-higroscópico. Só que olha a sacanagem da publicação. Ó. Esse tratamento é para que o pó não granule, né? Não chegue a granular. É para tirar a umidade do pó, não deixar que umidade sejam acumulados dentro do recipiente. Então, quando ele bota leva muita gente a assinalar essa questão anti-hidroscópico. Porque quando você faz a leitura da apostila, você é anti-hidroscópico. Você não para imaginar que esse hidroscópio é com G ou com D. Aí você vê na prova, hidroscópio e higroscópio, pô, a resposta é a delta, é higroscópio. Mas muita gente aqui largou o aço aqui no hidroscópio e perdeu a questão. Sacanagem, essa aqui é sacanagem. Mudou uma letrinha. Mas vamos lá. Gabarito oficial de questão número 47, prova amarela 2016, letra delta. 47, delta. Agora a questão de número 48, a questão de estratégia nacional de defesa, a gente não tem mais na prova. Questão de número 49 é uma questão de liderança ou deserção? Deserção. 49, deserção. Então vamos lá. O sargento Alfa deveria se apresentar na sua OM no dia 15 de agosto. 15 de agosto. Vou botar aqui, ó. 15 de agosto. Devido ao término do período de férias. No entanto, não o fez. Sendo assim, a parte de ausência deverá ser lavrada. Então, se ele deveria se apresentar no dia 15 de agosto, dia 15 de agosto é o primeiro dia que ele está em casa sem autorização. Ele não se apresentou. Aí no dia 16 de agosto é o segundo dia em casa sem autorização. É nesse dia que vem a parte de ausência. Dia 16 de agosto, questão 49, letra delta. No dia 16 de agosto, um dia após o que deveria ter se apresentado. Aí ele deu mole. 49 e vamos à questão de número 50, que geralmente é um de PND. Assim, a gente encerra a correção do vídeo de hoje. Prova do CPA Cor Amarela de 2016 já finalizada. Até o próximo vídeo.